Então vamos na continuação dos nossos estudos, falar na visão de Barros. Esse autor nos ajuda a entender um pouquinho melhor a questão de regionalismo e globalização. De acordo com quando ele cita a historiadora Cici Bittencourt, ele diz que, de acordo com essa historiadora, uma das questões importantes no momento da seleção de conteúdos é o quê? É a dúvida entre privilegiar a história mundial. Atualmente, há uma tendência didática a enfatizar a história mundial, em detrimento da nacional, sendo a local, então, praticamente silenciada. De acordo com esta visão, não seria adequada a proposta de uma história nacional, já que vivemos em um mundo globalizado e, como tal, seríamos o quê? Cidadãos do mundo. Isso faz com que haja uma tendência a diminuir os conteúdos relativos à história do Brasil, a qual está associado ao quê? A concepção de história integrada, oferecendo uma abordagem inovadora em termos temporais, estabelecendo relações entre espaços e tempos variados. Mas, em contrapartida, repassando a visão de que a história do Brasil está dissolvida na história geral, como simples complemento desta. E muitas vezes a história geral se restringe à história onde? Europeia, desconsiderando a história dos outros continentes, como o africano, o asiático e o americano. Tal abordagem, quando contempla a história de outras sociedades, o faz a partir da história da Europa. Nas diretrizes não se pretende negar a influência da Europa na história brasileira, mas sim abordá-la de modo não determinista. Pois quando se prioriza a integração da história do Brasil, a história geral, não situando claramente os problemas nacionais e ampliando o conhecimento acerca da realidade brasileira, pode-se reforçar o que é a ideia de que os conflitos internos, bem como os seus acontecimentos sociais e históricos, desempenham um papel secundário na construção da nação. A proposta das diretrizes tem como objetivo que a superação da visão de que os sujeitos históricos locais e nacionais não estão inseridos no contexto mundial, criando uma hierarquia na qual o Brasil assumiria o quê? Um papel periférico. Superando essa visão minimizadora da história do Brasil, há uma perspectiva de divisão temporal a partir das histórias local e brasileira em uma análise de componentes mais complexos, de heranças diversas. Estudar a história do Brasil e as histórias locais relacionadas à mundial permite o quê? Um maior questionamento em relação às situações variadas, permeadas de acontecimentos em setores diversos, seja cultural, político ou social. A partir da história nacional, em especial do local para o mundo, possibilita o quê? Um entendimento mais amplo por parte do nosso aluno, já que o mesmo estará lidando com acontecimentos mais tangíveis, integrados à sua própria realidade, vendo-se assim como um sujeito inserido dentro do desenrolar histórico. Consequentemente, ele terá uma visão mais aprofundada no que toca à história não só da sua localidade, como também da de seus pais, do seu país, no caso, também. No entanto, é importante ressaltar que, embora a proposta pedagógica de história para o ensino fundamental parta das histórias locais e do Brasil para a história geral, não se pode impor essa relação quando ela, de fato, não existe. Quando não é possível, a partir da história do Brasil, é possível iniciar a abordagem por estudos comparativos, de forma a continuar priorizando as histórias locais e do Brasil para as séries finais do ensino fundamental, pois a investigação didática da história é resultado de recortes ligados às problemáticas do presente, sendo possível a utilização de fontes orais, os testemunhos da história local, além de linguagens corporais, contemporâneas, como fotografia, cinema, quadrinhos, literatura e informática. De acordo com o historiador Ivo Matozzi, o que acontece? As histórias locais permitem não só a investigação da região ou dos lugares onde os alunos vivem, mas também as de outras regiões ou cidades,
Dessa forma, ele aponta alguns caminhos para o estudo das histórias locais, enfatizando que há fenômenos que requerem análise em pequena escala. Para quê? Para que se construa o conhecimento do passado. Nesse sentido, é importante o estudo e o respeito pelas histórias locais, pelo patrimônio, pelas narrativas históricas, a consideração pelo outro, o que torna possível a relação entre os fatos locais e os nacionais, e que, por sua vez, também se contextualizam na história mundial. Por fim, a história regional apresenta novas possibilidades de interpretação ao estudo de cunho nacional, podendo abordar questões temáticas fundamentais da história global, a partir do ângulo do particular. A história nacional ressalta o quê? As semelhanças. Já a regional, ela trabalha com o quê? Com as diferenças, a multiplicidade de identidades. Não fragmentar demais os conteúdos é um cuidado importante quando tratamos dessa relação regional, nacional, global. Essa ideia de não fragmentar os conteúdos que são estudados, né, faz com que uma proposta de história regional não deva abordar o regional em si mesmo, mas fazer a leitura do regional a partir de uma relação articulada entre o local e o global, entendendo-se o regional como o intervalo necessário entre local e global. Bom, fazer um resumo do que a gente viu nessas últimas aulas, né? Nessa última sacada nossa aqui, nós vimos o quê? Que existe uma preocupação entre historiadores e cientistas sociais em compreender e explicar as circunstâncias, as rupturas, os acontecimentos que se formam e modificam-se com a sociedade global. Vimos também que o local influencia as sociedades nacionais, regionais e, em muitos casos, a mundial. A referência da região à nacionalidade começou a ser substituída, pelo menos em parte, pela referência à globalidade. Vimos também que é importante que o estudo da história regional esteja relacionado com a macrohistória, para não fragmentar o conhecimento histórico ou torná-lo inócuo. A história regional pode abordar questões temáticas fundamentais da história global a partir do ângulo do particular. Obrigada pela atenção, bons estudos.